Numa cidade pequena e isolada, onde o vento parecia sussurrar segredos e as noites caíam como cortinas de mistério, vivia um homem simples chamado Josias. Ele era o coveiro do cemitério Jardim da Paz, uma profissão que havia herdado de seu pai e do seu avô. Josias, de aparência modesta e mãos calejadas, levava uma vida solitária, marcada por sua rotina de abrir e fechar covas, velar pelos mortos e cuidar do cemitério, como quem cuida de um jardim de memórias. Para ele, cada túmulo era um livro, cada lápide uma frase deixada em respeito de quem ali repousava. O cemitério era antigo, seus muros cobertos por musgos, e as árvores, com galhos retorcidos, pareciam braços estendidos para o céu. Diziam que aquele lugar era assombrado, que à noite sussurros se misturavam ao vento e sombras se moviam entre as lápides, mas Josias pouco se importava. Ele não temia os mortos, ao contrário, acreditava que sua presença ali era uma maneira de manter vivas as histórias daqueles que partiram. No entanto, algo estava para mudar. Foi numa noite de inverno, quando o vento uivava com força e o céu estava escuro prenunciando uma tempestade, foi então que Josias viveu a primeira de uma série de experiências que marcariam sua vida. Ele estava ao lado de uma lápide antiga, quase apagada pelo tempo, quando ouviu um leve sussurro, pensando ser apenas o vento. Continuou seu trabalho, mas então o sussurro se transformou em um murmúrio mais claro. Josias. Ele olhou em volta, vendo apenas a sombra das árvores balançando, mas a voz parecia vir debaixo da terra. O coração acelerado, Josias tentou afastar o medo que começava a surgir e se concentrou. Ele sabia que aquela lápide era de um homem chamado Agenor, um alfaiate que havia morrido há muitos anos e que, segundo diziam, foi um homem solitário e triste. No entanto, o que ocorreu a seguir foi ainda mais apavorante. Ele sentiu um leve toque no ombro. Virou-se, mas não havia ninguém. Estou ficando velho e imaginando coisas, pensou. Mas o toque parecia real, como se alguém o estivesse tentando chamar. A partir daquela noite, esses encontros começaram a se tornar frequentes. Sussurros e toques sutis começaram a pontuar suas noites no cemitério, e Josias, sem contar a ninguém, passou a dar atenção ao que parecia ser uma série de tentativas de comunicação. Então, numa madrugada fria, algo mudou. Ao passar perto de uma lápide recente, ele ouviu, clara e distintamente, a voz de uma mulher. Josias, me ajude. Assustado, reconheceu o nome na lápide como sendo de Dona Maria, uma mulher que ele conhecera em vida, uma senhora bondosa que frequentava a igreja da cidade. Josias, com a voz trêmula, respondeu ao vazio: "O que você quer?" A resposta foi uma mistura de sussurros e uma profunda melancolia. Dona Maria contou que estava presa neste mundo, ainda sentindo o peso dos arrependimentos que havia carregado em vida. Disse que lamentava nunca ter tido coragem de confessar seus sentimentos a um amor de juventude, que temia ter deixado mágoas sem resolver. Josias escutou em silêncio. Ouviu atentamente as palavras de Dona Maria. E, ao amanhecer, tomou uma decisão. Naquela mesma manhã, foi até a igreja e encontrou o homem sobre quem Dona Maria falara. Contou a ele, com todo cuidado, sobre o sentimento que ela carregava, uma confissão do além. O homem, com lágrimas nos olhos, agradeceu e disse que sentia o mesmo, que esperava reencontrá-la algum dia. Ao voltar ao cemitério, Josias sentiu uma paz no ar, como se um ciclo tivesse se fechado. A partir daí, sua rotina se encheu de missões como essa. Os mortos lhe contavam segredos, pediam reconciliações, queriam que ele levasse recados de amor, de perdão e até de arrependimento. Josias se tornou, então, o guardião dessas histórias não contadas, o portador das palavras não ditas, um verdadeiro mediador entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Certa noite, quando a lua estava cheia e o silêncio era quase palpável, Josias percebeu algo diferente. Uma figura alta e serena apareceu entre as lápides. Tinha um semblante pacífico e emanava uma luz suave. Era seu próprio pai, o homem que lhe ensinara o ofício, que havia partido há muitos anos atrás. "Pai", sussurrou Josias, emocionado. O espírito sorriu e o cumprimentou. "Meu filho, você carregou o peso deste cemitério com carinho e respeito.
Mas agora é hora de descansar. Josias entendeu o significado daquelas palavras e, ao olhar em volta, viu uma multidão de figuras espectrais, os espíritos que ele ajudara a encontrar paz, cada um com um olhar de gratidão. Sabia que sua missão estava completa. Pela primeira vez, sentiu-se leve, como se toda a dor, a tristeza e o cansaço dos anos foram varridos naquele momento. Na manhã seguinte, o sol nasceu mais brilhante sobre o cemitério, e os moradores da cidade encontraram Josias em seu banco favorito, com um sorriso sereno no rosto e um semblante de profunda paz. Ele havia partido para seu merecido descanso. Dizem que, até hoje, nas noites de vento, sussurros são ouvidos pelo cemitério, e a figura de Josias pode ser vista entre as lápides, cuidando de cada canto com o mesmo respeito e amor que dedicara em vida. Ele se tornou uma lenda, o coveiro que nunca abandonou os mortos, um guardião das almas e um símbolo do que significa viver entre os mundos, ajudando os outros a encontrar o caminho para o outro lado.